E aí, galera, tudo certo? Salve! Estamos de volta. Eu tô tentando fazer isso aqui no formato mais improvisado possível aqui dentro de casa, né? Principalmente porque eu tô gravando sozinho, né? Pedi pra Kelly me auxiliar hoje aqui, então tô mal enquadrado, sei lá, tô todo jeito aqui, não tô gostando muito não, mas vai assim mesmo, porque, né, é daquele jeito, tá ligado? Então, pessoal, queria falar hoje um pouquinho para vocês sobre o porquê eu não gravei mais vídeos, podcast, trouxe mais outras coisas aqui. E a real é que eu me frustrei. Eu me frustrei comigo mesmo, primeiramente, e me frustrei com as coisas ao meu redor. Não vou colocar as pessoas ao meu redor, vou dizer que foi as coisas ao meu redor, mas também foram algumas pessoas. É tão difícil, às vezes, você querer fazer um projeto, principalmente de podcast, e você precisar das outras pessoas, elas falarem para você que vai dar o suporte, e na hora que você está gravando, que você quer gravar, esse suporte não vir, né? É frustrante, eu me frustrei. Me frustrei também porque acabei que perdendo alguns arquivos. Eu fiz um podcast incrível com o João Marcos, com a Juliana Rios. E esses podcasts foram perdidos porque na hora da gravação eu não tinha ali o suporte que eu necessitava, no caso de pessoas para me ajudar, certo? Então, acabou perdendo, eu me frustrei. Eu vim falar para a Cris final do ano passado, eu acho, né? Sobre isso. Estava super animado para fazer aquela temporada com ela. A gente fez alguns episódios, quero voltar a fazer de novo. E eu vou fazer aqui dentro de casa mesmo, ou com áudio bom, ou sem áudio bom. Vai ser desse jeito, tá ligado? Porque pra mim já deu. É desse jeito que vai ser agora. Eu não sei se tá muito bom o áudio aí, vocês vão escutando, vão dando feedback, tá bom? E eu queria aproveitar para falar algumas coisas específicas sobre esse momento, né? Como volta, início de ano, quero voltar de novo a falar o que eu tenho que falar. Eu não sei, eu já falei aqui várias vezes nesse podcast que eu tenho a necessidade de falar, de me expressar, de fazer com que eu seja ouvido, né? Eu já falei isso com minha pastora, a pastora Vanderlene, que eu tenho a necessidade de ser ouvido, né? Não precisa concordar, apenas me ouvir. Eu gosto quando as pessoas me escutam. Eu acho que todos nós gostamos, de fato, né? Eu não sei se isso é uma característica da pessoa criativa. Eu acredito que sim. O que você acha? Você acha que a pessoa que é criativa, ela tem a necessidade de ser ouvida? Comenta aí. O que você acha? Se você estiver ouvindo isso no YouTube aqui, comenta aí. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no meu Instagram, me manda um direct e fala a respeito disso. Eu adoraria escutar a sua opinião sobre isso. Então, eu acredito que as pessoas criativas têm essa necessidade de ser ouvida. Então, por isso eu gosto de me expressar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de vir aqui inventar alguma coisa, um tema para mim falar algo sobre, sabe? E eu não sei quantos minutos já está isso aqui, mas eu queria falar sobre isso, sobre essa necessidade. Eu acho que essa minha necessidade de ser ouvido é porque eu sempre fui um cara de poucos amigos, né? E algumas vezes, dos poucos amigos que eu tenho, eles me escutavam, não concordavam comigo 100%, mas eles me ouviam e sei lá, era bom. É bacana quando você tem pessoas ao seu redor que escuta. Eu já tenho uma pessoa ao meu redor que me escuta diariamente, né? Que é a Kelly. E eu compartilho muita coisa com ela, mas acaba que a Kelly, ela tem as próprias, como é que eu posso dizer, preocupações dela, correria dela, e eu acho que me ouvir é legal para mim, saber como ela como parceira está me escutando, me ouvindo, mas eu acho que não é tão interessante para uma pessoa que também tem a necessidade de ser ouvida, né? De ser ouvida, de saber o que está se passando na cabeça, na mente. Eu acho que isso é super saudável.
E falando nisso, sobre essa relação de você ser ouvido, você já teve a experiência ou a sensação de que você não é tão ouvido quanto você gostaria? Comenta aí também. O que você acha disso? Eu acho que alguns líderes hoje eles não estão querendo ouvir os outros, ouvir os seus liderados. Se eu acho que posso colocar assim. Eu acho que eles estão meio apáticos a respeito disso. Todas as pessoas que passaram na mídia, desde o adolescente mais porra louca, vamos dizer assim, ao mais tranquilão, eu sempre busquei escutar eles assim nas coisas mais bobas possíveis, sabe? Seja o pai que não deixou ele fazer algo, ou aquele momento que ele está em crise. Eu sempre busquei ouvir esse adolescente, escutar. Eu acho que é um bom exercício, eu acho que por isso que eu gosto de ser ouvido, porque eu gosto de ouvir as pessoas também em algum nível. E se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver esse título desse podcast, dessa volta aí, entendeu? Na verdade que eu tenho essa camisa aqui e eu gosto muito dela. Essa camisa é a camisa do Santos, a versão do Charlie Brown. E como vocês sabem, o Neymar voltou para o Santos, né? O que isso tem a ver, né, com o título daqui e o que eu queria falar? Eu tenho uma relação muito estranha com o futebol. Primeiramente, eu queria ser jogador de futebol. Eu fui para a escolinha de futebol lá da minha cidade, o SEAC, né? E joguei futebol lá, joguei futebol com o Domairon, joguei futebol com outros caras lá que eu não lembro agora o nome. Eu lembro do Sidão, que era lateral esquerdo. A gente ia até lá A gente treinava lá no quintal de casa. Tinha outros também lá, que eu não lembro agora. O Robert era camisa 10 e jogava pra caramba. Tinha um outro cara lá também, que eu não lembro o nome, que ele era muito briguento. Enfim, eu gosto de futebol. Para você que não sabe, deve estar me vendo aí com a camisa do Santos. Eu sou palmeirense, sempre fui palmeirense. Não acompanho futebol como eu gostaria, né? Porque o futebol para mim ele meio que se torna até um pouco, vamos dizer assim, fanatismo. Eu gosto tanto de futebol que eu corro o risco de me tornar um pouco fanático. Mas então, voltando aqui, tô devagando um pouco, né? Mas é porque futebol faz parte de mim, eu sempre acompanhei, gosto de vibrar com o gol, eu gosto da jogada, eu gosto da parte técnica, eu gosto de como um jogador se forma, né? E em algum grau, eu acredito que tem muita criatividade no futebol. Eu até falei que esse era um tema que eu queria trazer para o podcast, né? Ia chamar o meu amigo Tony para ele falar um pouquinho sobre isso, porque o Tony ele é boleiro também. Também, né? Como se eu fosse um boleiro. Enfim. Ele é do futebol e eu tava falando com ele assim, né? Um pouquinho sobre isso, sobre criatividade no futebol. Será que tem alguma coisa a ver? E eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que uma das pessoas mais criativas que eu vi jogar no futebol se chama Ronaldinho Gaúcho. Era sempre um show à parte quando a gente via o Ronaldinho Gaúcho jogar. Eu tive esse privilégio de acompanhar ele ali na melhor fase dele. Não acompanhei tanto quando ele foi para a Europa, porque naquela época, né, não dava para você acompanhar o futebol da forma como a gente acompanha hoje, né, com streaming e tudo. Enfim. Mas enfim, tô aqui falando de Santos, Neymar, futebol. Por quê? Porque eu acredito que essa vinda do Neymar para o Santos, ela é bem interessante porque eu sou da geração que não viu o Neymar jogar. Eu não acompanhei o Neymar no melhor momento dele, quando ele estava dando show aqui no Brasil. Essa época era a época que eu estava parando de ver futebol, né? Eu parei de ver futebol ali quando o Neymar estava chegando, né? E aí eu não acompanhei o Neymar, não vi ele jogar, fazer isso tudo. Vim acompanhar o Neymar agora, nessa última Copa, com mais afinco, assim, né? E comecei a acompanhar o futebol do PSG também, até mesmo por conta do meu filho. E alguns jogos ali enfim, naqueles times da Europa. E o restante do que eu sei do Neymar é só a questão
dele quanto a pessoa pública, né? A forma como ele se comporta, as polêmicas que ele se mete, o que metem ele, né? Mas enfim, o Neymar é aquele típico brasileiro herói que não faz tanto sentido pra mim. E você deve estar se perguntando, nossa, mas você tá aí com a camisa do Santos e tal. Enfim, tô com a camisa aqui do Santos, mas essa camisa do Santos é mais por causa dessa banda aqui, que é de Santos, e não necessariamente por causa do time Santos. Eu também não vi o Pelé jogar. Tudo que eu vi do Pelé, tudo que eu sei do Pelé, a admiração que eu tenho pelo Pelé é pelo que eu vi depois, pela história, né? Então, assim, essa camisa do Santos aqui, ela foi um presente do meu amigo Tony. E eu gosto de dizer que essa daqui foi um dos melhores presentes que eu já ganhei até hoje, né? Eu não tiro ela, a minha esposa disse que parece que eu só tenho essa camisa, mas é porque realmente ela é uma camisa que me faz parte um pouco da minha personalidade, vamos dizer assim. Eu acho que moda, roupa, streetwear tem isso, né? E quando eu vi que essa camisa ia sair, eu fiz questão. Eu falei, cara, eu quero ter uma camisa dessa. E meu amigo me deu. Enfim, voltando ao Santos, tem essa possibilidade de da gente fazer esses links, né? De certa forma. Eu conheço muito pouco da história do Santos. Tudo que eu sei do Santos é por causa da banda do Charlie Brown, a banda Charlie Brown, e também pelo Racionais MCs. E isso é interessante porque esse é o meu background. Eu não sei nada sobre o Santos, até mesmo porque eu sou palmeirense, Santos é rival do Palmeiras, né? Mas essas duas bandas, tanto o Racionais como o Charlie Brown, me fizeram ter um apreço e um respeito pelo Santos Futebol Clube, né? E aí, quando o Neymar volta para o Santos, eu acabo que acompanhando esse tipo de conteúdo, acaba chegando em mim, não necessariamente por causa do time, mas por causa da figura do Neymar, que é uma figura pública, midiática, a gente está sempre falando dele na internet, e também por causa desse vínculo com a música, né? Com uma outra cultura, né? Que é o hip hop, que é o rap, que é o rock, que é o skate, né? Cara, com certeza você que ouviu o Charlie Brown aí na década de 90, você ouviu de Santos, Charlie Brown, era meio que tipo uma palavra só, né? Então é inevitável você não acabar tendo um certo tipo de apreço. Então assim, eu tô falando tudo isso para dizer para você que eu acho que essa novidade aí agora do Neymar no Santos vai fazer muito bem pro clube. E uma das coisas que eu fiquei pensando durante esses dias aí acompanhando não posso dizer odisseia, né? Mas enfim, essa trajetória do Neymar é o tanto que o Chorão iria estar feliz e o tanto que ele iria falar disso nas redes, nas músicas, né? Porque o Chorão era um cara santista pra caramba, já fez show lá na Vila Belmiro, já tem vários vídeos dele lá, tem vídeo dele com o Neymar. Enfim, fez música pro Santos, fez música falando do Neymar. E aí, esses dias, acompanhando tudo isso aí do Neymar no Santos, eu vi o Neymar correndo e abraçando o Mano Brown, né? E o Mano Brown é santista roxo, né? Sofredor, né? E aí, ao ver essa cena, eu fiquei, caramba, só faltou o Chorão ali, né? Só faltou o Chorão pra ficar completo, né? No link dos meus heróis ali, né? Ia estar Chorão, ia estar Charlie Brown, ia estar Mano Brown, Ed Rock, Racionais ali. E o Neymar, que não é tanto o meu herói assim, mas é um cara que faz parte da história do clube, né? O futebol tem muito isso, né? Eu gosto da forma como o futebol ele une todas as pessoas ao redor da bola, sabe? Eu acho que isso é interessante. Por muito tempo o pessoal falou que era política de pão e circo. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, mas enfim. O que eu quero terminar falando aqui é que eu acho o futebol um esporte criativamente incrível, estimulante. Eu acho que ao ver caras como o Messi
Ronaldinho Gaúcho, próprio Neymar jogando, você diz assim, caramba, quanta criatividade esses caras têm que ter dentro de campo para fazer o que eles fazem. Não poderia deixar de citar também, lógico, né, o cara que eu mais vi jogo dele nos últimos tempos, que é o Vini Júnior, né? É surreal o que o Vini Júnior faz dentro de campo com o pessoal ali do Real Madrid. Então, o futebol tem isso, tem essa característica criativa, estimulante, e eu acho que isso é incrível. Eu acho que, de certa forma, o Neymar vai trazer, tá trazendo um pouquinho dessa criatividade para o futebol brasileiro. Eu não acompanho tanto futebol brasileiro, no máximo um ou outro jogo do meu time, mas eu acredito que vai ser bem interessante. Eu fico feliz por ver vários santistas, feliz por ver alguns jovens que nem são santistas, mas que vibram porque gostam do Neymar e acham o Neymar essa pessoa interessante de se acompanhar. É isso, meus amigos. Voltei aqui com o podcast. Eu queria fazer vídeo todo dia. Eu falei para Kelly que eu ia me esforçar para fazer vídeo todo dia aqui para o canal e deixar isso em formato de podcast para vocês escutarem aí. Quem escutou até o final, fala Charlie Brown aí nos comentários e é nóis. Valeu!